é um papo, por isso que eu chamei de tour, para a gente poder fazer esse overview, e aí cada um, com certeza, vai captar de uma forma e vai buscar ou se interessar por áreas que não conhecia ou buscar coisas que já sabia. Fala, não, então é isso aqui mesmo que achei legal, é isso aqui, aquele cursinho da Udemy que está lá R$19,90, vou pegar porque é isso mesmo que eu quero. Espero que seja nesse sentido, tá, galera? Porque é algo que é complicado de falar sobre tudo, e aí o objetivo é situar a gente. Quando houve muita coisa, LinkedIn, redes sociais, a gente fica meio perdido. Pô, mas isso aqui é ciência de dados? Tá falando agora de GenAI, né, de GPTs, isso aqui é ciência de dados? Então acaba gerando essas questões que quando a gente bate um papo aqui, faz um tour, a gente meio que já sabe se situar. Beleza? Bora nessa? Então vamos fazer uma ambientação aqui. Inteligência artificial, né, é o campo que tenta imitar comportamentos, principalmente do cérebro, para poder fazer tomada de decisão. Os mecanismos que a gente utiliza, machine learning, que é o aprendizado automático a partir dos dados, e a deep learning, que num tema muito mais prático, é aproximar funções, fenômenos do mundo real. A deep learning ela é capaz de fazer isso, aí tem toda uma rede neural que vocês vão saber, que tem muito conteúdo sobre isso, são as deep learnings que fazem esse processo de maior potencialização dos padrões que nós temos em dados, às vezes até dados gigantescos, né? E a gente vem da escola, né, pessoal, da academia, da faculdade, enfim, com conhecimento aí de matemática, estatística, e às vezes a gente vê muito falando que ciência de dados é muita matemática, muita estatística, e aonde que isso encaixa? Bom, esse é o primeiro cerne, pessoal. A ciência de dados ela não é só de uma outra área. Ela é um conjunto de contextos relacionados a todas essas vertentes, né? Ela seria a interseção perfeita de utilização, de aplicação, de conhecimento dessas frentes, matemática, estatística, visualização e EDA, que é análise exploratória, no lado direito, que tem muito a ver com a parte acadêmica, né? Quando vocês fazem um TCC, a gente acaba trabalhando gráficos, indo em cima de uma ideia e validando, né? Todo o processo científico acaba tendo nessa frente. Por outro lado, quando a gente usa recursos, né, de aprendizagem automática, de redes neurais, hoje em dia, de próprio uso de GenAI, né, na inteligência artificial moderna, a gente também tem uma ligação. Beleza? Por que eu falo desse overview? Para a gente não se sentir perdido sempre quando a gente falar de inteligência artificial, por exemplo. Tudo de inteligência artificial é ciência de dados? Não, mas tudo que é utilizado em ciência de dados pode partir da inteligência artificial. Beleza? Porque a ciência de dados, ela possui objetivos, principalmente de encontrar e detectar problemas, tá, pessoal? Então, ela é, por si só, não é uma ferramenta, não é um framework, ela é simplesmente um campo amplo de investigações que lança mão de estudos sistemáticos para se chegar nesse resultado. E aí, quais são esses resultados possíveis de serem alcançados, galera? Basicamente, a literatura fala de 4. Descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo. Vamos lá. Descritivo, o que aconteceu? Então, são os dados para históricos, dados que você olha e consegue responder. Minhas vendas caíram ou subiram esse mês? Você olha no dash de vendas da empresa, certo? Diagnóstico, poxa, como aconteceu? E aí você tenta entender um padrão, às vezes oculto, de relação entre esses dados. Então, por exemplo, relação das pessoas receberem o 13º em dezembro e o aumento nas minhas vendas. Eu consigo explicar, né, que isso tende a ter uma correlação. As pessoas conseguem gastar mais no fim do ano, por isso novembro, como é que é? Black Friday, né?
Então, isso é um diagnóstico que você consegue fazer a partir de dados. Aqui, antigamente, a gente tinha uma área, não muito antigamente, porque a gente ainda tem ela, porém, a área diagnóstica, ela era muito da área de mineração de dados, a data mining, que até hoje a gente acha curso por aí. Você encontrar relacionamentos ocultos em dados, né, o bom e velho os dados falam, tem a ver com você entender melhor o problema ou os problemas que você quer resolver. Preditivo, que é o que mais está em voga, né, por causa da machine learning preditiva, forecasting, né, quero saber o que vai acontecer. Eu vou pegar dados do passado, criar uma função, e essa função vai estar otimizada para o meu problema que consegue prever o comportamento futuro. Né, isso aí tomou conta bastante de boa parte da ciência de dados. Tanto que a gente acaba erroneamente, vou deixar isso bem claro, tá, pessoal? Associando a profissão de cientista de dados apenas com o processo preditivo, tá bom? E o prescritivo? O prescritivo é o que eu vou fazer ou como eu deveria fazer, porque o prescritivo, ele tem um comportamento modelado e ele consegue modelar o ideal. Aqui, quando a gente fala de prescritiva, as bases que a gente tem muito é em relação à otimização de funções e, por exemplo, pesquisa operacional. A galera sabe aí do que eu estou falando, né? Qual é a quantidade ideal de servidores na minha empresa para que os clientes não tenham indisponibilidades e eu minimize os custos. Isso é uma análise prescritiva, tá? Então depende muito do campo que a gente estiver atuando, tá, galera? Repara que eles se conversam, porém eles meio que são em caixinhas, porque isso aqui foram 200 anos de evoluções, começou lá com a estatística na parte descritiva e vai evoluindo, tá bom? O ciclo que nós temos, eu trouxe, essa figura tá em inglês, pessoal, que foi a melhor que eu achei, mas ela explica bastante uma questão que tem na ciência de dados, que é entender o negócio, o objetivo, né, o campo final. Você tem que entender muito do negócio, e aí negócio é amplo, tá? Pode ser desde um estudo que você está fazendo para o seu TCC, para o seu artigo, e também aonde você está trabalhando. Por quê? Para você conseguir fazer as perguntas certas e usando alguns processos, às vezes técnico e às vezes de conhecimento, você resolver o problema dentro daqueles campos de prescritivo, diagnóstico, descritivo, preditivo, tá bom? Então, sempre a ciência de dados ela é movida por uma pergunta de negócio, porque ela vai gerar impacto na finalidade do problema, tá? E nisso a gente tem que ser objetivo, colocar os objetivos, atacar os problemas certos, e aí em seguida começar por um estudo de comportamento, que é a mineração de dados. Então a gente vai buscar aquilo que eu disse dos dados falarem. O que eles estão dizendo? Aquilo que eles estão dizendo compactua com a visão do achismo, né, que muitas vezes tem. Aqui tem uma frente muito árdua, que já saiu artigo falando que o processo de ciência de dados gasta até 80% limpando dados, ou seja, você vai buscar de uma base cheio de nulo, aí o cara não sabe onde está o banco de dados, a tabela que você precisa, não sabe usuário e senha, e começa a questão de sair atrás do cara que já assumiu da empresa tem 5 anos e ele sabia a configuração, né, o layout, a governança daquela tabela, e aí, enfim, é algo que a gente meio que aprende. E em seguida, pessoal, é o que a gente chama de EDA, ou Análise Exploratória de Dados. Você tem algumas ideias a partir do momento que você tem os dados e deu uma limpada neles, e aí você começa a identificar visualmente padrões, centros de atenção, tudo isso para que você vá no próximo passo com as colunas que te interessam. Então, o que a gente chama aqui de engenharia de feature, tá? É basicamente um processo de escolher os melhores dados e as melhores colunas para você fazer sua análise, né? Se você quer fazer algo relacionado a vendas, o CPF do cliente não faz sentido. Então, isso não vai te trazer ganhos.
Aqui no 6 está bem focado no uso de machine learning preditiva, ou seja, estou modelando um projeto preditivo onde eu vou usar os dados passados para inserir os dados futuros, mas não precisa de ser apenas este, beleza? E aí lembrem de todos os eixos que a gente tem de possibilidades. E por último, a gente vai explicar os nossos resultados para os nossos clientes, os gestores, enfim, ou para a gente mesmo. A gente consegue visualizar aquilo que a gente fez e perceber qual é o caminho viável para o negócio. E olha que interessante, é uma rodinha, porque eu tenho certeza que quando vocês chegarem neste passo, vai gerar uma nova pergunta neste passo. E o processo se reinicia. Vou dar um exemplo: se a gente descobre um padrão de vendas de aumento para dezembro, que é o que você poderia prever aqui, e mostra isso para as áreas de vendas, o que eles vão falar? Quais são os meus clientes ideais para fazer isso? É uma nova pergunta, uma nova investigação, um novo ciclo que se inicia dentro da ciência de dados. Agora, muito mais para o diagnóstico do que para o preditivo. Beleza, galera, só para afirmar aqui que é algo que a gente vai estar explorando nos pilotinhos que a gente vai fazer. Primeiro nós temos a descritiva, que acho que todo mundo conhece, que são os bons e velhos dashboards, tá? Dashboard de venda geral, então, sonho de todo gerente de vendas ver um cara desse, quais são as regiões de maior venda, os top 5 vendedores, os scorecards ali mostrando os valores vendidos. Então, esse é o descritivo, é o que aconteceu. O diagnóstico, e aqui eu trago os exemplos que a gente tem dentro dessa área, pessoal. O diagnóstico, a gente tem que responder o porquê aconteceu, encontrar o padrão de ocorrência de algum evento, tá? E nisso, nós temos dentro de um campo acadêmico interessante, chamado teste de hipóteses, tá? Inferência causal, tá bem em alta hoje, mas o teste de hipótese, ele acaba sendo uma munição importante para você descobrir o diagnóstico, o porquê aconteceu. Olha o exemplo aqui que nós temos, pessoal. 2 pessoas sadias, uma concentração de uma certa substância no sangue, se comporta segundo o modelo normal, ou seja, com uma distribuição normal. Aí a média é 14 unidades por mililitro ali, e desvio padrão de 6 na primeira distribuição das pessoas saudáveis, que seriam esse pretinho aqui, né? Ó, a média aqui, ó. E numa outra distribuição, nós temos, em pessoas doentes, a concentração média para 18. Então, repara que nós temos uma distância aqui entre as médias das 2 distribuições. E o objetivo que nós temos em um teste de hipótese é confirmar ou rejeitar uma determinada ideia. Então, se um médico, por exemplo, nesse caso, né, se ele diz que a média de pessoas doentes tende a ser 20, você pode rejeitar a hipótese nula, dado que nós temos uma média comparativamente com os saudáveis de N desvios padrões, ou valores P, que a gente chama na estatística. Não vou entrar muito em detalhe, mas a gente faz um geralzão desse, tá, pessoal? Só estou mostrando que a gente prova por A mais B o quão correta ou não correta, ou se a gente aceita ou rejeita uma hipótese, tá? Preditivo, o famosão aí, aqui um exemplo de forecast, né? Como vão estar minhas vendas em dezembro, em janeiro? Aí eu estou projetando, tá bom? E a prescritiva, o que deveria acontecer para minha empresa melhorar o lucro, diminuir prejuízo, tá? Aqui tem uma análise gráfica de uma programação linear, onde a gente acha a solução ótima, né, de um problema, por exemplo, de venda de iogurtes. Então, tem um empresário lá que ele vende 120 iogurtes de manga e outra morango. Dado esses ganhos que eu tenho aqui por cada embalagem, eu quero saber o número de embalagem ideal para que eu tenha o lucro máximo possível. Porque até um certo ponto, ele passa a se tornar um problema, né, um prejuízo, ou ele deixa de ser, de valer a pena para o meu negócio. Eu acabo gastando mais do que recebendo. Então, a gente tem que achar essas linhas ótimas. Aqui é uma forma visual, mas um modelo, ele pode abarcar, pessoal, mais dimensões. Então, a gente não enxergaria,
Mas só para vocês verem que a gente encontra uma solução e a gente chega para o dono dessa sorveteria, né? E diz, poxa, você deveria colocar, sei lá, 45 centavos por embalagem, porque aqui nós percebemos que é a solução ótima. A ciência de dados, como disciplina, a gente tem vários campos, né? É aquilo que eu falei de entender de tudo um pouco, porém não saber de tudo. Isso é fato, né? A gente não precisa de saber de tudo. Enquanto ela é a interseção que começou lá na ideia da estatística clássica, né, com moda, média, mediana, aí veio a ciência da computação e conseguiu criar mais modelos, criar mais capacidade analítica, a gente tem um campo interessante que é, por exemplo, a machine learning, que ela aprende com dados usando o poder computacional. Então, reparem como a gente tem uma vertente de interseção da ciência de dados com software, com negócio, que é muito forte, conforme eu falei, e uma área importante hoje, que é a machine learning. Então, quando a gente enxerga essa parte, a gente ouve muito de machine learning, né? Quando a gente está, principalmente nessas áreas, né, de exatas e computação, a gente escuta muito de machine learning, tá? E ela é, eu diria, o braço, o músculo do cientista de dados. Porque eu não consigo, enquanto humano, né, analisar mais de 3 dimensões. Algumas pessoas até, né, têm uma dificuldade com 3 dimensões, x, y e z. 4, 5, 6, 100 mil, complica. E aí a gente teria que usar formas de facilitar, né, de melhorar essa compreensão. Então a machine learning vai lá, entende 100 mil colunas, 1 milhão de linhas e consegue te dar uma direção. Ela é claramente o músculo que move o que a gente precisa de moer para entender dados. E é por isso que a gente fala tanto na área de ciência de dados, de modelos de machine learning. Os 3 principais, supervisionado, não supervisionado e reforçado. Temos dentro do supervisionado, e a gente usa com muita frequência, os roteiros de classificação, né, a machine learning de classificação e de regressão. Se eu quero estimar qual é o valor de vendas da minha empresa em dezembro, isso é uma regressão. É um valor contínuo. Se eu quero saber se um cliente vai me pagar ou não, é uma classificação. Supervisionado e não supervisionado significa o que a máquina precisa para poder fazer essa etapa de reconhecimento de padrões. Se é supervisionado, significa que alguém etiquetou esses dados antes. Então, alguém foi lá e disse que um cliente paga e outro não paga, paga ou não paga, e a máquina vai tentar prever com base nos comportamentos passados. Quando eu quero agrupar dados que não tem essa etiqueta, não tem um sim ou não, uma forma de grupo prévio, a gente usa etapas não supervisionadas, ou seja, ele vai achar as condições, os padrões ótimos para que se faça uma divisão dos grupos. E a gente acaba usando quase que na mesma intensidade, às vezes eles se completam, tá? E a aprendizagem reforçada, que é que a gente chama de agente que toma decisões com base em contextos, certo? Em jogos nós temos muito essa frente, então imagina, né, a gente está jogando um CS lá de boa, e o bot, ele percebe que tem uma parede, ele percebe o momento que vai atirar, que está acabando a bala e tem que se esconder. Então, esse tipo de machine learning, que aprende com dados, mas ele também aprende errando e acertando no ambiente que ele está. Então, se ele leva um tiro e morre porque ele deu mole atrás de uma caixa, sem arma, né? Ele vai se recalcular e na próxima ele vai tentar uma outra forma de te pegar e não ficar atrás da caixa. Então, essa é a forma de aprendizagem por reforço, né? Aprendizagem por reforço. O DataVis, a gente precisa de ter gráficos, primeiro, representativos daquilo que a gente precisa dizer. Não posso usar um gráfico de bolha para indicar uma tendência. Qual é o problema que você quer mostrar, ou a solução, e qual é o gráfico ideal, a visualização ideal. E hoje, muito comum, visualização de mapas, né? Você consegue integrar a visualização de mapas dentro de uma visualização de vendas por localização, você coloca ali, o mapa fica bem fácil das pessoas identificarem. Eu acho que vocês já ouviram falar do storytelling,
E eu confesso que ele daria todo um papo de hoje só dele, tá? É uma área grande que envolve até psicologia, porque você tem que saber transmitir aquilo que os dados estão dizendo. Você colocar de uma forma extremamente relevante para a tomada de decisão. Então, não é simplesmente colocar um monte de dashboard, explicar o preditivo e usa aí. O que teve para você chegar até naquilo? Eu vejo, pessoal, e aqui eu coloquei para vocês verem de forma bem prática, uma forma de enredo de storytelling. Então, falando rapidamente, o que é o storytelling? O storytelling é você contar histórias com aquilo que você produziu a partir dos dados, porém, esse sentido de contar histórias significa que você está contextualizando a decisão que vocês vão tomar, que a empresa vai tomar, a partir do projeto de ciência de dados. Né? E aqui nós temos o que a gente chama de jornada de herói, que é uma das mais usadas para poder criar esse storytelling. Tá? Qualquer tipo de livro épico tem muito isso. Né? Então pensa aí num RPG, no Harry Potter, no Senhor dos Anéis. Ele tem o chamado aventura, recusa do chamado, a travessia do limiar, ou seja, no momento que ele está descobrindo que ele tem um superpoder, e aí começa as dificuldades que a gente chama de segundo ato, e depois, opcionalmente, às vezes tem, às vezes não tem, o retorno, a ressurreição, a volta, a continuidade, né? A saga, que a gente chama. Pegando esses padrões, a gente conta uma história do seguinte, então imagina que a gente tá explorando os clientes do nosso negócio, isso foi uma recomendação da área de vendas. Olha, vamos entender nosso cliente, vamos saber quem é que realmente é engajado com o nosso negócio. E aí você vai criar uma persona, por exemplo, o João, 32 anos, ele gosta da nossa empresa, ele teve o seu relacionamento com a empresa a partir de um carrinho de compras, de uma recomendação do Google. Então, você contando a história dos seus clientes dentro da empresa, você engaja melhor para que os vendedores vão para campo, né, por exemplo, já sabendo, poxa, o João é um cara engajado, que gosta disso, daquilo. Tudo isso porque você deu um resumo, você criou uma história, e igual eu falei, o campo da psicologia é até usado aqui, porque a gente grava muito melhor uma história do que um número. É uma das formas, tá, pessoal? Não é a única, e é um campo grande aqui, que envolve até você saber o público que você está falando. Quando a gente chega num nível mais de stack, ou seja, de ferramenta, e aí a gente sai, né, de um campo conceitual ali, que tem muito de negócio, igual eu falei, psicologia, colocar o público-alvo, escrever uma boa história. Você tem do outro lado também as ferramentas que você acaba utilizando, tá, galera? E aí, acho que vocês conhecem várias dessas, tá? Acaba partindo ali da linguagem de programação, e a partir disso a gente tem toolkits para construção de modelos, a gente tem de manipulação de dados em vetores e matrizes, a gente tem visualização de dados e manipulação de funções, e a gente tem ali machine learning ou visualização descritiva. Dependendo do que a gente vem utilizar, a gente coloca uma stack ou outra, a gente coloca uma tecnologia ou outra. Nem vou falar sobre isso, porque cada pessoa que vai para a área de dados, ela acaba tendo o seu próprio stack aqui. Quando a gente vê tecnologia, a gente pensa logo nos perfis. Quem está usando o quê? Se eu tenho que pegar uma quantidade gigantesca de dados, transformar esses dados e sempre disponibilizar num dashboard, me parece que não seja muito a jornada de um cientista de dados, certo? Porque moer dados, colocar à disposição do negócio, tem a ver com uma canalização dos dados. E a gente percebe que um perfil ideal seja de engenharia de software. É o bom e velho engenheiro de dados. A ideia do cientista de dados, ele trabalha muito em estudo, em propostas, né, principalmente ao lado do negócio. Então, ele acessa os dados, faz visualizações, aplica essas estatísticas que a gente está falando, né, e programação, ele aprende ali o elementar para os modelos dele. Ao passo que o engenheiro de software, ele acaba tendo uma capacidade de programação, orientação a objeto, né? Vários paradigmas, várias linguagens às vezes, trabalhando com grande volume de dados hoje, ele tem que tirar 1 terabyte de dados daqui e jogar para cá, e ele tem uma frente muito forte em engenharia de software.
Então você começou hoje numa empresa como cientista de dados e você já ficou sabendo desse escopo aqui, ó. Uma empresa de importação de vinhos tem encontrado dificuldades para escalar seu negócio. Isso porque cada amostra de rótulo que chega para ela precisa ser analisado pelo setor de qualidade, cujo processo é muito manual. Isso acontece em muitas empresas, tá, galera? A área de qualidade das empresas, elas estão sendo muito incentivadas à área de dados porque acaba melhorando os processos internos, e eu peguei exatamente esse piloto para exemplificar. Então, nós temos um problema de escalar o negócio, porque não adianta comprar mais vinhos, o setor de qualidade não pode deixar passar vinhos ruins, porque isso vai queimar o negócio, certo? E aí esse empresário, ele garante, no segundo ponto aqui, que a média de qualidade dos vinhos é de pelo menos 6 pontos. Então, imagina que você está batendo papo com o dono e ele fala, olha, mas, apesar de tudo, eu entrego bons vinhos para o mercado porque a média de pontos de 0 a 10 é 6. Eu cobro um preço razoável, mas a qualidade é acima da média do mercado e tal. Então, esse é o ponto de hipótese. Ele está dizendo isso para a gente. Ele garante que a média seja mais que 6, ou seja, de pelo menos 6. O setor de qualidade pensa em um modelo mais automatizado, ou seja, eles viram uma palestra que dados cria mais capacidades de vazão, de garantia de qualidade, e eles estão querendo abraçar essa ideia. E aí, uma das dores deles, ou seja, o que eles precisam que se faça a partir dos dados, é conseguir prever uma qualidade de vinho. Uma estimativa. Então, eu tenho aqui alguns fatores e eu quero estimar essa qualidade de vinho para que eu não fique mandando todos os vinhos para os degustadores, né, os enólogos, porque eles são só, por exemplo, 3 e isso engargala muito o processo. Eu quero que chegue neles apenas os vinhos bem críticos, aqueles que a gente tem realmente uma necessidade maior. Tá? Ou seja, os vinhos que correm risco de ter baixa qualidade e ir para o mercado e macular a empresa. Beleza, esse é um processo que o setor de qualidade está dizendo. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é uma exploração do negócio, tá? É aquilo que a gente fala que a ciência de dados ela é heterogênea. Então, lembra do Business Understanding, que é o primeiro ponto do processo de Data Science? Você está batendo papo com cada ponto-chave da empresa. Você foi no setor de qualidade, falou com o gerente, você foi com o dono da empresa, você foi, às vezes, para uma ouvidoria, analisar o que os clientes estão dizendo, se o vinho de fato está indo bem, e isso você acaba tendo esse permeio, beleza? E aí, continuando, a equipe de análise, ela tem dados físico-químicos das amostras, a equipe de qualidade irá disponibilizar para a gente. E aí, pessoal, olha o último ponto que eu gostaria que vocês focassem bastante. Qual é o escopo, normalmente, de um cientista de dados? Nem o negócio sabe. Ele só precisa, assim, quero melhorar meu negócio de importação, estou engargalado, quero aumentar minha inserção no mercado, quero aumentar meu lucro, quero diminuir meus prejuízos. A pergunta é muito nebulosa. É normal, galera, é normal. Essa sensação de que todo projeto parte sem nenhuma forma de validar, tudo nublado, é normal. Então, o que o dono quer é simplesmente, melhora meu negócio. O como é de acordo com o que os dados disserem. Tá? Isso é muito relevante para a área de ciência de dados. Então, vamos fazer um hands-on aqui, tá, galera? E aí eu vou atuando aqui. Essa é a parte demo, tá? Porque eu não vou ficar só no PowerPoint. E a gente vai aqui para o nosso Colab. Eu vou começar, imaginemos aqui, com esse conjunto de dados que nós recebemos da área. A gente tem aqui algumas características, quantidade de amostras, ou seja, de instâncias que tem quase 5.000 vinhos, 11 features, ou seja, 11 colunas. É aqui que a gente está entendendo o negócio. Eu estou olhando os dados, acidez fixa, no tipo contínuo, número real. A última coluna, nós temos 11, e a última, que é a 12ª, baseado em dados sensoriais, ou seja, os enólogos, degustando o vinho, dão uma qualidade entre 0 e 10. A pergunta é, existe padrão? Será que tem alguma coisa nessas características
que levam o vinho a ser melhor ou pior no olfato e na degustação de um ser humano? É uma pergunta que talvez a gente tenha no primeiro momento. A gente não tem, de imediato, a descrição dessas colunas, certo? Não falou em lugar nenhum aqui. Aí você começa a revir esse artigo, fala, gente, eu não tô achando o que são as características. Aí você ia bater um papo com o gerente lá, ele não pode, ele tá ocupado. Eu achei aqui pra gente, né? E, enfim, é uma fase de coleta muito importante, coleta do negócio. O que é acidez fixa? É a quantidade de ácidos no vinho. O que é, por exemplo, sulfatos? É um aditivo adicionado no vinho que pode contribuir para o gás de dióxido de sulfúrico, para os níveis de dióxido de sulfúrico. Tendo esses descritivos, pessoal, a gente começa a enxergar o que os dados disserem. Então, se ficar muito alto o ácido cítrico, eu vou saber que está estranho, porque ele normalmente é encontrado em pequenas quantidades. O negócio é relevante para a área que a gente quer atuar, beleza? Então, reparem que não foi uma informação tão fácil. Imagine que eu tenha entrevistado um monte de gente para achar aqui, para a gente poder começar o nosso EDA, tá bom? Vou situar vocês aqui, ó. EDA. Análise exploratória de dados. Eu não sei o que eu estou procurando, eu só sei o que eu tenho. Para começar, pessoal, um pouquinho de código aqui, ó, eu vou colocando para agilizar nosso processo. Aqui eu baixei os vinhos, tá? Vou descompactar aqui numa pasta. Tô assumindo aqui, galera, uma intimidade, que se não tiver, não tem problema, isso aqui são só comandos simples em Linux. A gente está descompactando uma pasta. A gente já tem os dados, então eu posso vir aqui, acionar minha ferramenta de manipulação Pandas, né? Eu consigo trazer esses dados e verificar o que eles me dizem, de imediato conhecendo as colunas que eu já aprendi lá atrás. Nós temos as 11 colunas e a 12ª, que é a qualidade. Uma coisa que a gente tem que analisar, pessoal, são as variáveis, tá? Então, e isso que faz parte do EDA, que normalmente é a primeira fase da ciência de dados. Então, ó, bibliotecas de visualização que eu mostrei lá na stack, Seaborn e Matplotlib. Matplotlib, ele é a biblioteca mais fundamental, o Seaborn é em cima dele, ele traz gráficos mais estatísticos, mais redondinhos, mais bonitinhos, não só na parte de usabilidade, quanto rodar coisas de estatística para te dar, por exemplo, a moda, a média, a mediana, de uma forma que você não precise de sair programando toda vez a mesma coisa. Tá? Então, é uma visualização integrada com alguns conceitos estatísticos. Por acaso, sim, acaba sendo mais bonitinho os gráficos dele em relação ao Matplotlib, porque ele é um pouco mais trabalhado. Então, vou importar as bibliotecas e já vou perguntar o seguinte: o que os dados me dizem em relação à qualidade? Lembrando que a qualidade ela é algo humano, atribuído, e as características físico-químicas é algo racional ali, em termos de análise. Beleza, o que eles me dizem é o seguinte: do total de quase 5.000 vinhos, eles se situam, a maioria deles, entre uma escala de 5 e 6 de qualidade. Lembra aquilo que o dono da empresa falou? Que eles tendem a ter a média de qualidade 6. A gente começa a se perguntar se aquilo é uma verdade. Porque os dados estão me dizendo alguma coisa um pouco diferente. Tá? Então, é isso que eu posso querer analisar. Uma coisa que vai me ajudar muito, pessoal, e aí todo mundo acaba usando logo de cara, é a correlação. Então, se eu tenho 11 features, eu quero saber, e principalmente sendo vinho algo que você bebe, tudo misturado, eu quero saber qual é o impacto de uma substância com outra, para que eu saiba o relacionamento, às vezes, não tão explícito entre eles. É isso que é a correlação, tá? Esse código é o seguinte: esse heatmap, ele é uma visualização de calor. Esse dataset core, eu estou puxando a correlação de cada coluna. Ele está construindo a correlação de cada uma coluna de 0 a 1 em porcentagem,
tá? Aqui são só para eu colocar os rótulos, quero 2 casas decimais e a quantidade de linhas de distância, 2, para ficar mais, o gráfico respirar melhor, tá? Então, repara que nesse ponto, ele vai fazer uma análise de correlação de cada uma das colunas. A diagonal é sempre a coluna por ela mesma, então a correlação é de 100%, né, de 1. Então, a gente ignora essa parte. Porém, olha que interessante, quando a gente tem um mapa de calor, por isso o heatmap, muito frio e muito quente. Ou seja, a densidade do vinho está altamente correlacionada, por exemplo, com a acidez fixa. Por que eu sei disso? 67% de correlação. Positiva, aí o pessoal lembrando de estatística, né? Correlação positiva não significa causa e consequência, mas significa que as duas tendem a crescer na mesma ordem, elas possuem uma relação conjunta, e aí a ideia de correlação. O pH também, altamente correlacionado com a acidez fixa, certo? Agora, o que interessa pra gente, de imediato, talvez seja exatamente esse ponto aqui, ó. O que impacta na qualidade? Quais são os fatores físico-químicos que impactam na qualidade do vinho? Então, se eu fizer um pente fino visual aqui, ó, eu consigo perceber que moderadamente o álcool, a quantidade de álcool presente na amostra, ela impacta a qualidade. E aí ela é positiva, né? Então, quanto mais álcool, maior tende a ser a qualidade. Tá bom? A correlação negativa, ela existe também, é só a gente identificar esse menuzinho aqui. Aqui, ó, tá vendo? É negativo, ó. Então, nesse caso, quanto mais acidez fixa, mais densidade. Porém, quanto mais acidez fixa, menos pH. E vice-versa, tá, pessoal? Porque a gente não consegue estabelecer a relação causal, apenas correlacional. Beleza? Então, aqui já me disse muita coisa. Os pretinhos, inclusive, são anticorrelações. E aí eu já começo a me perguntar, já que o álcool ele despontou aqui como um promissor para eu saber a qualidade, tá vendo? É a maior variável de correlação. Eu consigo fazer um gráfico de caixa, né, o box plot, aonde eu tenho no eixo X aqui a qualidade, o álcool, passando aqui o meu dataset, os meus dados originais. Nesse ponto, eu só quero saber o seguinte: qual é o visual que eu tenho, qual é o insight que eu vou ter olhando um gráfico de box plot? Esse gráfico, pessoal, ele diz muito forte na estatística, tá? Então, a forma de interpretar ele é o seguinte: nós temos aqui as qualidades dos vinhos pela quantidade de álcool, concentração de álcool. Esses pontinhos aqui que a gente está vendo na qualidade 5 e 6 são os outliers, ou seja, são pontos únicos de dados que fogem ao comportamento padrão, tá? Outliers, tendo um conhecimento de negócio, a gente consegue entender que seja um erro de processo, tá, pessoal? Isso é muito comum, principalmente na indústria. Os outliers é uma máquina que está falhando, é uma esteira que está com algum problema, porque não é comum você ter, em dados altamente automatizados, por exemplo, como medir a quantidade de álcool, você ter formas diferentes aqui, né, conceitos diferentes. Então, isso me diz que a forma de medir ou a qualidade esteja incorretamente associado. Lembrando que a qualidade foi um ser humano, né? Então, isso me diz um pouquinho. E é justamente nas duas maiores amostras, perceberam? Então, eu já começo a entender aonde pode estar o problema dessa empresa. Problema no controle de qualidade. Problema que eu vou resolver. Mas dando uma exploração aqui, esse box plot, ele também é chamado de whisky plot, tá? Os valores comuns inferiores, os valores comuns superiores. São os mínimos e os máximos. Aqui nós temos o primeiro quartil, que são os 25% dos dados. A mediana, que é os 50% dos dados, e os percentis, 75%. Aqui tem um conceito, tá, pessoal? Não vou entrar muito em detalhe, mas se a gente olhar a mediana, olha que interessante. A gente meio que vê nesse gráfico aquilo que a correlação já disse pra gente.
quanto mais álcool, concentração alcoólica 6, 7 e 8, ela tende a ser de uma mediana maior, né, de percentis maiores, olha que interessante, e sim, a qualidade é maior. Não vou ficar muito na exploração, galera, tem área pra caramba dentro disso daqui, você consegue analisar distribuição desses dados, tá? A gente consegue criar estimadores, a gente consegue fazer um estudo completo de EDA para dentro de cada variável e entender o relacionamento de cada uma. Porém, isso aqui gastaria só uma semana só nisso. E aí, eu só vou mostrar um gráfico que a gente acaba usando muito, tá? Que é de exploração mesmo, para a gente poder ter uma noção geralzona, que é o pair plot. Realmente é um gráfico um pouco moroso, porque imagina o poder computacional que ele tem que desprender para plotar cada variável vezes a quantidade de dados, calculando conceitos estatísticos como distribuição. A diagonal principal, galera, é sempre a variável por ela mesma. A gente tem a distribuição dos dados. E isso aqui diz muito. Então, cada variável eu consigo analisar o comportamento dela, tá? E, por exemplo, vamos identificar algo bem óbvio aqui, ó. Olha que correlação linear interessante, ó. Dióxido de sulfúrico livre por total de dióxido de sulfúrico. Olha que interessante. Sem eu saber que as duas variáveis estão associadas quimicamente, porque a pessoa da área lá saberia, eu bati o olho e percebi que quanto mais um, mais o outro, porque a correlação deles é linear. Tá vendo aqui, ó? E aí, se a gente voltar lá no gráfico, a gente vai ver que ele tende a ter isso aqui alto. Então, sim, tem uma capacidade interessante aqui de analisar que essas duas variáveis, elas crescem juntas. Outros comportamentos não são tão claros. Por exemplo, aqui está meio bagunçado, né? Eu não consigo dizer a mesma coisa olhando esse gráfico, eu teria que ter uma outra análise. Lembrando que aqui a gente já teve um insight interessante em relação à quantidade de álcool e a qualidade, porque agora a gente vai seguir. Qual é a estatística que eu utilizei aqui? Qual é a forma de ciência de dados que a gente está utilizando aqui, pessoal, no EDA? É a descritiva. Porque agora, pessoal, eu estou partindo da descritiva para a diagnóstica. Beleza? Pessoal que chegou depois, eu estou aqui, olha. Eu acabei de fazer um descritivo e agora eu quero saber o seguinte: a média de qualidade dos vinhos é de pelo menos 6 pontos? Então, vou abrir aqui o diagnóstico e eu vou validar. Porque a gente tem que comparar conforme as distribuições. E isso é que faz um teste de hipótese. Aqui eu vou só repetir os mesmos passos para que a gente não fique com coisa solta, né? Eu tendo que depender dos dados do modelo anterior. Vou desconectar aqui para a gente partir para esse. Vou baixar os dados de novo, tá? Então, lembrando que a gente está sempre utilizando esses dados dos vinhos. Vou fazer o unzip e vou usar o processo de captura dos vinhos vermelhos, né? O red aqui. Eu não vou entrar muito na questão de teste de hipótese, porque também daria uma aula. Eu quero mostrar de uma forma simples aqui, de novo, o objetivo é fazer um tour, tá bom? Então, eu vou começar pelo que exatamente o empresário falou. A hipótese nula, que a gente chama que é a hipótese que tem que ser aceita ou rejeitada, é aquilo que ele falou. A média da qualidade de vinhos é de pelo menos 6 pontos. O que é a hipótese alternativa? Bom, a hipótese alternativa é se isso aqui não for verdade. Portanto, não é de pelo menos 6 pontos. Beleza? Então, eu modelei o meu problema sob a forma de hipótese. Esse é o primeiro cenário. E depois, eu vou precisar de uma ajudinha aqui, obviamente, dos frameworks que fazem esse tipo de estudo de hipótese, que é o SciPy Stats. Tá bom? NumPy é para manipulação de vetores. Então, só para a gente dar um import correto aqui. Beleza, pessoal. Para a gente poder se situar, tá? De novo, eu não consigo entrar muito em detalhe, porque realmente tomaria um tempinho. Mas olha que legal. Eu vou conduzir uma análise de teste em T, tá?
é um tipo de teste de hipótese, e ele tem a capacidade de gerar um resultado a partir de uma distribuição, tá? Aqui eu coloquei a referência do modelo que eu vou utilizar, tá bom? E é importante ter em mente que nós temos 3 possibilidades. Two-sided, ou seja, a média da amostra é diferente da média da população. Quando que isso seria possível? Se eu só quisesse dizer que a qualidade é diferente de 6. Só que reparem que o empresário falou para mim que a média é de pelo menos 6, ou seja, maior ou igual a 6. Então, a two-sided, provando a diferença, não me ajuda. O greater é a maior, ou seja, eu vou provar que a média da amostra é maior do que a média da população, o que não é o caso, porque eu já quero provar que ela seja menor, perceberam? Então, é aqui que está o parâmetro correto do nosso teste T. A média da amostra ser menor que a média da população, porque ele disse que a média da população é maior. E aí eu quero validar se isso aqui é real. O que eu preciso de fazer agora, pessoal, é pegar a variável que eu preciso para fazer esse teste, tá bom? Que é a qualidade. É a única coisa que eu preciso para poder fazer. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando uma variável, data, aonde eu pego só o rótulo da qualidade, ó. É a partir dele que ocorrerá a inferência da distribuição. Então, tá aqui os dados que eu vou precisar. Aqui vem um conceito interessante, ó. Atenção nessa parte aqui, pessoal. A gente recebe da função t-test, OneSample, que é o teste estatístico que nós estamos utilizando para uma hipótese alternativa com uma definição de amostra, o dado, o valor de parâmetro para ser rejeitado ou aceito, que é 6, com a hipótese alternativa, com a validação de hipótese alternativa, como sendo menor. Ele disse que é maior, certo? Eu vou validar pela rejeição se for menor. Se a gente colocou os parâmetros corretos, a gente vai receber dele 2 resultados. O scoring do teste geral e o valor P. É a partir dele que eu tomo a decisão de saber se eu rejeito ou aceito a hipótese nula. Vamos ver o valor P? Essa aqui a gente chama de região crítica ou valor P, porque é ela que vai provar ou rejeitar a nossa hipótese nula. Ou seja, eu não consigo dizer ou eu consigo dizer, a partir da inferência da distribuição das amostras que eu calculei, que a hipótese que leva a este valor é válida. Eu sei que o valor P é 0, e se o valor P, aqui eu vou colocar uma condicional, se o valor P for menor do que 0,05, eu preciso de concluir que a hipótese nula não é superior, porque na inferência que ele deu, o valor de rejeição foi atingido. Eu vou rejeitar a hipótese nula, ou seja, o que ele disse de a média ser superior não é verdadeiro. Se ele foi de pelo menos esse valor, ele se compreende dentro da distribuição dos meus dados. Então, eu não consigo rejeitar a hipótese nula, então eu vou aceitá-la. Obviamente, nessa condicional, vai cair em qual? No if. Então, estatisticamente, ele pegou amostras dos dados, estimando uma probabilidade de pertencer a uma distribuição gaussiana, calculando o valor P, e ele viu que a média não daria pelo menos 6. Esse foi o diagnóstico. Recordando aqui nos nossos probleminhas, essa a gente validou, acabou de fazer, e o setor de qualidade tem uma vontade, que é se a gente pudesse criar um estimador para a qualidade do vinho. Vamos tentar resolver esse problema via, olha que legal, a nossa frente de ciência de dados preditiva, tá bom? Então a gente está chegando aqui. Vamos para o preditivo, galera. Acho que aí o pessoal vai ficar mais familiarizado, com certeza, porque a gente fala muito nesse assunto. Vou importar os dados e olhar uma amostragem dos 5 elementos aqui. Preciso de colocar
as variáveis para eu saber para onde que eu estou indo. Isso aqui, pessoal, fica sendo um workbook, né? Quando a gente faz um modelo preditivo, significa que, além de todo um estudo de comportamento de dados que a gente já fez e entende, por exemplo, relacionamento de densidade com ácido sulfúrico, com dióxido de sulfúrico total, o álcool que impacta na qualidade, nós estamos querendo criar um estimador, nós estamos querendo criar uma função que se aproxime desses comportamentos e que consiga prever essa qualidade. Tá bom? Em outras palavras, seria isso. É ajudar na parte de prever a qualidade. Temos N modelos, viu, pessoal, de redes neurais até a estatística lá da regressão linear para fazer isso. E eu vou tentar aqui puxar uma explicaçãozinha bem rápida, tá? Porque realmente a gente tem um tempo limitado aqui, né? Um modelo que a gente tem na Machine Learning, e sim, a gente lança mão muito na parte supervisionada de Machine Learning, para que ela pegue o nosso dataset, construa um modelo que entenda o comportamento das variáveis que dão para aquele resultado, para aquela qualidade do vinho. Certo? Temos vários modelos, regressão logística, SVM, Deep Learning, enfim. O modelo de árvore, ele é intuitivo. Tá? E aí, árvore de decisão, random forest, gradient boosting, bagging, boosting, tudo isso tem a ver com o fato de você construir árvores que vão dar possíveis divisões desse conjunto de dados que levem ao seu resultado. O modelo que eu vou usar aqui é o random forest. Simplesmente é a construção de várias árvores separadas, uma não enxerga a outra, com pedaços das minhas colunas, tá? Porções dos meus dados e pedaços das minhas colunas, ou seja, nenhum modelo é treinado com todas as colunas e com todos os dados. Para que isso serve, galera? Para fazer uma votação majoritária para que eu estime, por exemplo, a qualidade dos vinhos com base na média de cada um desses modelos. Isso torna a minha análise um pouco mais confiável do que eu fazer um modelo só. Usando essa teoria, pessoal, qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero estimar a qualidade do vinho e não quero classificar. Olha que interessante, na Machine Learning, lembrando, nós temos, dentro do supervisionado, regressão e classificação, certo? Quando a gente olha a qualidade, a gente tende a pensar o seguinte, bom, eu vou classificar aqui se o vinho é 5, 6 ou 7, tá, mas como a área, e olha, isso é negócio, né, a gente está trabalhando dentro de um case, como a área de qualidade precisa de estimar a qualidade com base nas características físico-químicas, penso ser ideal que ele coloque um valor real ali na estimativa, 5,39, 4 para ajudar na decisão deles, de mandar esse vinho para a equipe técnica ou realmente avançar o vinho lá na esteira, certo? Então, depende muito do que você vai fazer, esse tato, do que vai ajudar o negócio, se você vai usar regressão ou classificação. Professor, classificação daria aqui também? Sim, daria. Só que, de novo, a questão é o que vai ajudar mais o negócio. Random Forest Classifier ou Random Forest Regressor. Nós temos esse modelo de árvores, robusto, porque ele vai pegar uma média dos votos de cada árvore para fazer uma votação, e eu quero uma regressão, ou seja, eu quero estimar valores contínuos. Isso tudo está dentro de um pack chamado Scale-Learn, que é o nosso pacote de Machine Learning do Python. Dentro dele nós temos o tipo de modelos chamados de ensemble, que são exatamente essa teoria de você pegar as médias de cada decisor para estimar um total geral. Isso é um ensemble, tá bom? Vou rodar aqui. Esse é o nosso modelo. Porém, ele é um modelo que não está treinado, né? A gente precisa agora de fazer esse tipo de treinamento. E aqui vem uma teoriazinha. Quando a gente tem um conjunto de dados completos, a gente não pode imputá-lo dentro de um modelo de machine learning, porque isso ele levaria a um problema de overfitting.
tá? Que a gente escuta muito ali, que é o risco de todo cientista de dados. É você criar um modelo que decora e não um modelo que aprende. Em outras palavras, se você entregar uma prova do semestre passado para um dos alunos, né, alguém não vai querer estudar e vai querer decorar a prova. Vai falar, não, de boa, ele vai repetir a prova. Aí o professor dá uma prova diferente, ele tira 0. Seria isso. O modelo, pegando todos os dados, ele vai tentar traçar um padrão entre cada ponto desses dados. Vinhos totalmente discrepantes que foram analisados errados, ele vai tentar jogar com o mesmo padrão de um comportamento comum dos vinhos que deveria ser correto. Isso é o decorar, é o overfit. Olha o modelo ótimo, galera. O ideal é que a gente tenha, sim, uma quantidade de erros, mas a linha passe bem justa no comportamento geral dos dados. É isso que a gente chama em Machine Learning de generalização, se o modelo está generalizando bem os nossos casos. Então, para que ele não faça isso, galera, a gente guarda algumas porções dos nossos dados para teste. Ou seja, ele estuda para a prova usando os dados de treino. Aonde a gente está vendo o target é a qualidade do vinho. A gente vai ocultar essa informação dele no momento de fazer o teste e vai saber se com os dados de teste, com o modelo que ele construiu, ele chega nos mesmos resultados de qualidade de teste. Primeira coisa aqui, pessoal, é que a gente vai transformar o nosso full dataset, que é esse cara aqui, em duas tabelas separadas, X e Y. X são as colunas de features, são as características físico-química, e target é a qualidade. Em Pandas eu faço assim. Pego todo o conjunto de dados e dropo a qualidade para ser X, e no Y é só o eixo de qualidade. E agora, vamos seguir esse gráfico aqui, essa imagem? Eu preciso de dividir todo o meu conjunto de dados de X e Y em porções menores, de treino e teste. No Sklearning, a gente tem uma forma de fazer isso rápido, que é usando a seleção de modelos, né, a lib de seleção de modelos do Sklearning, train test split. Ele vai fazer exatamente isso aqui. Train test split é o nome da nossa funçãozinha. O que eu quero dividir? O X, que é a minha matriz de características, e o Y, que é de qualidade. Qual é o tamanho da amostra de testes, pessoal, em porcentagem? 20%. Tá? Então, estou separando 80% para ele aprender, ele estudar os dados, e 20% para ele fazer a prova e saber se ele está acertando mais que errando. O resultado disso, pessoal, é o seguinte: X treino, X teste, Y treino e Y teste. Ou seja, ele vai quebrar o meu X e Y exatamente nas variáveis que eu preciso aqui, nas matrizes que eu preciso. Tá bom? Facilita muito, hein? Que se fosse fazer na mão, dá um trabalhinho. Se eu quebrei em treino e teste, eu já posso alimentar meu modelo, ó. É isso aqui que a imagem está me dizendo, certo? Vou instanciar o meu modelo, que é uma árvore de decisão do tipo regressora. Tá aqui, ó. Random Forest Regressor. Essa é a minha variável que eu criei, esse é meu objeto do tipo Random Forest. Profundidade de árvore máxima, viu, pessoal? Aí é o seguinte, aqui tem a ver com a dimensão que ele constrói, né, da arquitetura da árvore, para que eu chegue no estimador. Não vou entrar muito em detalhe, porém, mudando isso aqui que a gente chama de hiperparâmetro no modelo, a gente pode alcançar resultados melhores ou piores. Na internet afora, pessoal, a gente vê isso aqui, né? Só vai. Não façam isso, né? Vamos testar o mínimo, e aí vai aumentando, vai melhorando, vai tunando, que a gente chama, de acordo com o que precisar. Não vamos jogar, lembrando, né, é um processo científico. Se você joga um número aleatório e o cara pergunta, por que aqui é 25? Aí faz aquela imagenzinha do tom, né? Não sei. Não fica legal. Tentem sempre explicar por que vocês estão usando esses hiperparâmetros. Random state, de novo, é só para eu travar e ele construir sempre a mesma arquitetura de árvore para que ele não tenha resultados diferentes. Pode ser qualquer número. Nesse momento ele está vazio, ele é só simplesmente um objeto cheio de variáveis vazias. E aqui acontece o bom e velho fit, né?
Esse fit é esse processo que ele vai fazer para criar estimadores com base nos dados. Olha o que eu abasteço nele, treino, tá? X e Y. Com base no X, ele vai calcular uma predição e essa predição ele vai bater com a verdade. Então, imagina, eu estou basicamente falando o seguinte, pegue essa primeira linha aqui, calcule o quanto você daria de qualidade para esse vinho aqui. Aí ele vai chutar, sei lá, 3. Aí, na realidade, era 5. Putz, errei por 2. Caramba, tô mal, hein? Vou rodar de novo. Ah, tá. Então, toda vez que ele tem isso aqui alto, eu vou estimar um pouquinho mais. 4,5. Opa, melhorei. Então, é isso que ele faz. Ele constrói essas árvores com base nessas estimativas. Vamos seguindo, então. Aqui é o modelo de Machine Learning aprendendo, tá, pessoal? É o que a gente chama de Learning, lá do Machine, né? Pronto. Eu tenho o Forest Regressor treinado com profundidade máxima de 2 para cada um dos regressores. E eu tenho agora como saber se ele está bom ou se ele está ruim, o que é a parte mais importante desse projeto de supervisionado, pessoal. Treinei, mas o quão bom ele é? Porque se for para chutar, coloca sei lá, alguém na área e fica chutando, né? Eu acho que esse vinho é 6, acho que esse vinho é 5, né? E aí erra feio, dá ruim para a empresa. Como é que a gente avalia, pessoal? Tem várias formas de avaliar, principalmente se você está num projeto de regressão ou de classificação, tá, pessoal? De classificação tem a ver com matriz de confusão, verdadeiros e falsos, tá? A ideia de sensibilidade, especificidade, não vou entrar por enquanto. A regressão ela é bem simples de entender, porque imagina o seguinte, vou perguntar para você, com base nessas características aqui, qual é a estimativa de qualidade que você daria para esse vinho? Sem enxergar o 5, obviamente, você vai me falar 3. Basicamente, você errou por 2, certo? Como que a gente faz isso? Eu pego o valor que você previu e subtraio do valor da qualidade. É mais ou menos isso o que uma formulazinha muito famosa para regressão faz. Esse Y com o chapeuzinho é o valor que ele previu, com base no treino. E aqui é o valor que existe de verdade. Ou seja, 5 menos 3. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, isso aqui me diz que é para eu levar em conta os erros que atingem um certo patamar, porque tudo que é elevado ao quadrado, valores menores ficam menores, né? Eles ficam irrisórios. Eu erro por pouco, eu continuo tendo um erro baixo. Porém, quando eu erro por muito, isso eu preciso de penalizar o meu modelo. Qual que é o ideal, galera? Não errar nada, né? Ser 0. Só que isso, no mundo real, é bem impossível, porque a gente está lidando até com incertezas. Mas, quanto mais próximo de 0, melhor. E aqui está calculando uma média. Então, por isso que o nome do nosso modelo é erro médio quadrado. O Scalearning, ele tem uma lib de metrics, aonde eu estou pegando exatamente o mean squared error. Claro que é importante a gente saber a fórmula, né? Para justamente poder tomar uma decisão depois. E aqui, olha que interessante, pessoal. Para eu calcular a minha média de erro real, a vera, se eu faço model.predict e passo as variáveis de teste, ele vai tentar estimar uma qualidade e a gente consegue saber por meio dessa fórmula se ele está perto de 0, que seria legal, ou longe de 0, que a gente teria que pensar aqui em mudar o hiperparâmetro, mudar o modelo, mudar a qualidade dos dados, tá bom? Tudo isso tem que ser considerado em caso de erros muito altos. Vou fazer o predict. Esse ypred, olha que legal. Ele é simplesmente um vetor só, pessoal, dando a qualidade dos vinhos de acordo com a ordem das colunas aqui na X-test, tá bom? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, xtest.red, X tem que ser maiúsculo.
Tá vendo? Esse primeiro elemento de dados aqui, ele estimou uma qualidade de 5.543876. Isso aqui é o que veio do modelo. É isso que ele está fazendo. Então, ele criou um vetorzinho correspondendo a cada uma das quantidades de teste. Mean Squared Error, teste menos predição. Olha a fórmula. Instância de real, o que existe, menos o que ele previu. Aí, automaticamente, ele eleva o quadrado aqui, enfim, tira a média, igual eu falei. Beleza, nós já temos a nossa MSE. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha que top, 0.44. O que é bem interessante. Ele é um modelo de alta capacidade preditiva, dadas as características. Aqui eu estou dizendo, pessoal, esse número, interpretando, é que ele está errando ali 0.44 nas estimativas dele, na média. Terminei o meu projeto preditivo, bota em produção, já criamos uma triagem automatizada para a empresa? Ainda não, porque vamos voltar realmente à ideia de ciência de dados? Validação, controle e entendimento dos dados. Eu não consigo colocar este modelo em produção e sair vendendo essa ideia sem eu ter um amplo controle, por exemplo, das variáveis que importam para esse modelo. Lembra que a gente usou 11 colunas? A pergunta é, o modelo de machine learning que a gente utilizou, ele compreende as colunas de forma igual? Provavelmente não. Talvez uma coluna é mais importante que a outra. Tá? O álcool a gente viu que é importante. Claramente, pelas análises, né? O próprio EDA aqui mostra isso pra gente. Agora, vamos validar se isso é real ou não? E aí nós temos que fazer uma inspeção. Olha que legal, nome interessante, né? A gente faz uma inspeção do nosso modelo, da importância das features, das colunas do nosso modelo. Tem várias formas de fazer, tá, pessoal? E aqui eu vou deixar a documentação. É um outro campo de estudo também, validação de modelos, dentro do que a gente acaba tendo que atuar. Então, esse link aqui, ó, ele dá para documentação de, dado que eu estou usando um modelo de floresta aleatório, né, Random Forest, eu posso estimar a importância baseado em MDI, que é o índice de Gini, ou Mean Decrease in Impurity. Qual é o decremento médio da impureza dado uma coluna? Enfim, essa é uma forma, tá bom? E temos uma outra que é baseada em permutação. Vou explicar a teoria, só para ficar bem claro. A gente tem que saber qual é a relevância de uma coluna para a estimativa geral do modelo. Qual é a importância da coluna? Se eu tirar ela, ela faz falta? Esse é o modelo que eu estou explicando aqui, é o baseado em permutação. Tá? Por quê? Eu quero saber se, trocando de ordem os dados, essa coluna se mantém relevante. Se ela passa a levar um erro para o meu modelo. Ou seja, eu tenho uma feature 2, certo? Tá lá a original. Então, a amostra 1 tem 10,5, a amostra 2 tem 14 e a amostra 3 tem 17,7. Eu vou embaralhar. A amostra 1 agora está com o dado da 3, a 2 está com a da 1, enfim. Eu embaralhei, eu estou fazendo o meu modelo errar. Só que se ele não está utilizando essa coluna, qual vai ser a média de erro? Nenhuma. E olha que interessante, esse baseado em permutação vai fazer trocas sucessivas em colunas para identificar se o valor predito, em média, oscila em relação ao real. Né? Ou seja, o real está aqui com todas as colunas. Se eu trocar a ordem, embaralhar, bugar, tentar bugar o modelo, ele vai errar mais? E aí eu calculo uma média. Média por coluna. E aí eu tenho uma importância dessa coluna, porque concorda, pessoal, que se essa coluna for importante demais para o modelo, sei lá, quantidade de sulfitos, se ela for muito importante, embaralhar a ordem dos dados vai bugar completamente o meu modelo. Ele vai começar a chutar muito errado. E é por isso
eu faço um comparativo do que tinha antes e falo, putz, caiu mesmo, hein? A capacidade do meu modelo preditiva caiu, então essa coluna é importante. Vou manter ela. Tá? Esse, de novo, é o modelo de inspeção baseado em permutação. E é aqui que eu vou fazer a análise de permutação. Eu vou colocar, galera, este carinha para analisar o meu modelo. Esse aqui é o nome da minha classe. E aqui o que eu vou passar? O que é esse model, pessoal? Esse model é o modelo que eu treinei, tá bom? Ó, eu tenho que passar para ele inspecionar o modelo que eu acabei fazendo, a instanciação e o treino. E que, obviamente, eu tenho o erro calculado aqui. Nesse caso, quais são os dados? O de teste. Porque é ali que ele vai conseguir capturar a capacidade preditiva dele. Esse é um parâmetro variável. Quantas repetições, quantas permutações você quer nas colunas para que eu consiga fazer uma estimativa? E aqui eu vou colocar só um resultado. Então, result, ele vai capturar aqui o resultado da minha permutação. Pronto, já fez. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou transformar, porque, olha que interessante, ele tem aqui uma média. Lembra que aqui a gente tem que calcular a média? Ele já tem essa média dentro do modelo de permutação. Ele tem esse vetor aqui, né? Com as médias de permutação de cada uma das colunas que foi testada. Beleza, agora eu quero colocar isso de uma forma um pouco mais palpável. Aqui eu vou colocar um códigozinho e vou explicar o que ele está fazendo. Ó, vou colocar uma variável. Até aumentar aqui para ficar mais claro para ver. Ó, isso aqui é uma variável qualquer. Vou transformar numa série em pandas, porque ele é um array, né? Ele é um array lá do NumPy, esse valor aqui, ele é um array. Aí eu quero transformar ele só numa série, para eu poder manipular isso mais facilmente no gráfico. Aí vocês vão ver que ele vai sair de um valor cru, né? Feio, por exemplo, igual esse. Vou pegar aqui. Result.min, né? Que ele vai me dar o array. Ele vai sair disso aqui. E ele vai criar para mim uma série com as coluninhas. Olha que bacana. Eu posso colocar que os índices serão, respectivamente, cada uma das colunas que eu tenho nos dados. Vou colocar aqui e vou printar. Olha que diferença que vai fazer para a minha visualização, galera. Tá vendo? Então, aqui eu já tenho, respectivamente, em relação a cada coluna, o que me ajuda bastante. Então, é para isso. Tá? Convertendo aqui numa série com coluna. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou mexer com gráfico. Eu quero mostrar essa informação, por exemplo, para a área de qualidade. Vou jogar o códigozinho aqui, porque como envolve visualização, galera, essa é uma área gigantesca, né? A gente acaba mexendo em algumas coisas. Isso aqui é para configurar a montagem dos meus eixos, tá? O matplot que eu estou importando, eu estou quebrando ele na figura e nos eixos. Por quê? Porque eu quero colocar título. Tá? Então a gente coloca título dessa forma. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui. Esse cara aqui vocês vão lembrar que é exatamente esse Forest Importances. E ele tem, pessoal, o próprio Pandas, ele tem uma ferramentazinha de visualização. Olha que legal. Tá vendo? Então ele já plota pra gente esse gráfico. Só que aí eu só tô colocando bonitinho aqui no eixo X e Y o contexto da minha análise, né? Ou seja, eu estou analisando, pessoal, a importância da coluna usando permutação frente ao decréscimo da acurácia média, ou seja, o desvio que o álcool, quando ele foi permutado, ele criou um impacto médio muito alto. Isso prova o que a gente já tinha visto, que o álcool, ele afeta sim a qualidade. Tanto aqui, quanto no visual, certo? Então, isso daqui está atrelado a uma análise que a gente já puxou lá atrás. Isso aqui, o meu modelo preditivo está validando o que eu fiz nas duas últimas análises, descritivo e diagnóstico.
Outra coisa que também altera a acurácia do meu modelo preditivo é o sulfato. E em terceiro lugar aqui, o top 3, né? Acidez volátil. O resto, pessoal, residual de açúcar, cloreto, nada. Ou seja, são colunas que não agregam no sentido de ter uma grande relevância no meu modelo. Então agora eu tenho não só um modelo que eu sei que está legal, baixo erro, alta capacidade preditiva, como eu também tenho um controle interno dele do que ele é capaz de usar para as colunas. Certo? E isso ajuda muito, pessoal, quando a gente tem uma quantidade gigantesca de colunas. Sabe aquele, usa tudo aí. A gente consegue filtrar e criar um modelo mais eficiente. Então, nesse ponto, a gente sim pode voltar com uma segurança maior para a área, até deixar a galera tranquila lá do controle de qualidade, sabendo até quais variáveis são mais essenciais na análise. Qual é a prioridade que você vai dar para analisar o álcool e o açúcar residual? Não, o álcool, porque ele é mais prioritário, ele é prioritário no modelo. E aí, satisfazendo a curiosidade do pessoal, eu sei que, poxa, o professor mostrou um modelo preditivo e não mostrou funcionando? Vou satisfazer isso agora. Vou pegar um ponto de dados do meu dataset original, tá vendo? Cuja qualidade é 5. Vou pegar esse valor e vou converter para uma lista. Olha lá, posição 0, né? Estou pegando exatamente esses valores aqui. E vou fazer o Model Predict. Lembra que Model Predict é ele estimar uma qualidade com base nas características. E, obviamente, ó, pessoal, a última coluna eu não vou passar. Porque é o que ele precisa de estimar. E aqui eu quero ver se ele tá bom ou se não tá. Beleza, a qualidade real do vinho é 5. Ele estimou 5,23. Então, repara que está dentro do erro médio, que é de 0,44, que é bom. Se arredondar, dá o valor. Então, tá bem treinado. Pessoal, olha que interessante. Quando a gente volta no EDA, a gente tem um gráfico que, dada a qualidade, nós temos outliers aqui, certo? E eu disse lá no comecinho que a gente tende a ter outliers em problemas de processos, certo? Então, isso aqui já ficou na mente desde o início. E agora a gente tem que conduzir, pessoal, aqui na etapa prescritiva, qual é a sua recomendação para a empresa? Com base nas regras, na modelagem que você fez, quais são os melhores usos para tomada de decisão? Voltando na dor do negócio, voltando lá no relato do pessoal, olha que interessante, quando eles falam assim, ele precisa de um modelo automatizado para estimar a qualidade de vinho. E eles não podem deixar passar os vinhos com risco de baixa qualidade, certo? Então, entendendo o negócio, se o problema deles é o gargalo que existe no processo que é muito manual, uma prescrição possível que eles precisam de um processo de triagem mais eficiente. Por quê? Se chega vinhos que tem uma qualidade de álcool muito discrepante, se você olhar esse gráfico, você pode estar atrasando sua análise com vinhos que já poderiam ter passado da esteira, correto? Porque vinho 7 e 8, acima de 6, que é o que eles trabalham, a gente deixa passar e faz uma análise criteriosa nesses caras. Então, uma esteira de triagem faria todo sentido. Como que a gente faria uma esteira de triagem, pessoal? Quando a gente coletasse as amostras e fosse direcionar os vinhos nessa esteira, a gente já poderia separá-los ali. E é isso que a gente acaba conduzindo numa análise prescritiva, por exemplo, de um modelo de machine learning não supervisionado, para poder criar um processo de triagem ou recomendar um processo de triagem para a empresa. O uso de uma parte da ciência de dados que tem a machine learning não supervisionada como membro, né, como parte, ela busca não trabalhar com dados previamente categorizados. Qual é a categoria dos dados que nós estamos utilizando, pessoal? A qualidade do vinho. Tanto que a gente treinou todo o modelo preditivo para isso.
para estimar essa qualidade. Só que a gente não pode depender dos enólogos, da capacidade, né, das pessoas, para poder fazer esse processo de triagem, senão vai engargalar do mesmo jeito. Então, se a gente tiver uma forma de automaticamente, imagina uma esteira de fruta, né? Os produtores jogam todas as caçambas juntos, uma máquina faz uma análise e separa o que é maçã e o que é laranja. É a mesma coisa. A gente pode separar, a gente pode triar os vinhos. Por exemplo, olha que interessante. Chegou o vinho agora, tira a amostragem daquela safra, né, daquele rótulo, da quantidade de álcool, que a gente sabe que é importante, e trie os vinhos pela quantidade de álcool. O que vocês acham? Porque já que o álcool é relevante para o negócio, e ele impacta na qualidade, e ele está envolvido muito diretamente no processo supervisionado, né, no nosso modelo preditivo, ele é prioritário. Então, uma esteira que claramente segregue ali os vinhos pela qualidade de álcool, a gente percebe que um álcool muito baixo vai ter uma qualidade ruim e manda para um setor. E, enfim, daria para direcionar para várias esteiras diferentes. Então, esse é o nosso modelo prescritivo. Aqui nós temos, pessoal, só frisando aqui, nós temos os dados de entrada, que não vai depender da qualidade, vamos aplicar o modelo, e esse modelo vai ser capaz de criar segmentos ali de saída. No nosso caso, não é maçã e laranja, é pela quantidade de álcool, tá bom? Então, bom e velho processo de adquirir os dados. Vou dar um wget, vou dar um unzip, vou pegar os dados que eu tenho pelo pandas, para a gente poder chegar agora onde interessa para a gente, que é no modelo não supervisionado, tá, galera? Vou voltar para o pessoal se situar aqui, ó. Onde nós estamos? Clustering. Olha que bacana. Nós temos na fase da Machine Learning não supervisionada, uma etapa que separa os dados que têm comportamentos em comum. É aqui que nós estamos. Repara que a gente fez essa do lado supervisionado e agora a gente pulou para essa. Tá bom? Só situando o pessoal aí. Vou voltar aqui então. Pessoal, clássico. Professor, por que clássico? Porque quando a gente aprende clustering, né, que é uma parte não supervisionada, nós temos vários modelos de agrupar por similaridades. Mas tão poucos funcionam de uma forma tão simples e prática como o K-means. O que significa K-means? Dada uma quantidade K de grupos, ele vai tirar uma média dos pontos de dados, ou seja, dos nossos vinhos, e ele vai agrupar pela proximidade da média de cada um desses dados, de cada uma dessas observações. Ou seja, imagina que a gente queira agrupar alunos por médias similares. É só a gente ver quais são as médias mais próximas. 5, 6, 7, agrupa aqui. 1, 2, 3, agrupa aqui. É isso que ele faz. E isso é o que o torna tão poderoso, porque ele não faz só de uma nota, ele não faz só de uma variável, ele faz de centenas, tá? E é isso que a gente acaba usando aqui só para demonstração, tá, pessoal? Tem DBSCAN, tem modelos não supervisionados aí voltados para a parte de redes neurais, que são bem mais poderosos dependendo da quantidade de dados que a gente utilizar. O K-means é bacana porque ele traz essa simplicidade aqui para o nosso caso, tá bom? Primeira coisa, pessoal, quando a gente está num eixo não supervisionado, o nosso x e y muda, porque não tem y, não tem objetivo, não tem rótulo. Ele tem que triar os nossos vinhos com base em variáveis. E olha que interessante quando a gente volta no nosso preditivo e percebe que as duas variáveis que mais importam é o sulfato e o álcool. Eu estou criando um processo de triagem baseado nessas variáveis, que vai agilizar muito a esteira de análise de controle de qualidade, né, para não deixar passar vinhos ruins, basicamente. Então, beleza, estou destinando, galera, o X como sendo apenas essas duas colunas, tá bom? E agora vem a parte interessante, porque o K-means, ele funciona assim, ó, K-means, deixa eu escrever aqui que fica mais didático, ó, K-means
Beleza. Olha no construtor dele aqui, o que ele usa? Ele usa uma quantidade padrão de 8 grupos. Só que eu posso colocar a quantidade que eu puder, que eu quiser. Tá bom? Aqui tem todos os parâmetros, galera. Nesse ponto, o que me interessa é o seguinte. Se eu sei que ele aceita uma quantidade flexível de grupos, me parece que 10 seja uma quantidade interessante. Professor, por que 10? Porque eu estou trabalhando com a mesma noção de qualidade de 0 a 10 do negócio. É sempre bom casar a linguagem dos dados aqui, casar com o negócio. Então, quando o pessoal começar a falar que o vinho teve qualidade 0, qualidade 1, qualidade 2 no modelo de triagem, vai ser muito similar ao modelo que eles vão adotar depois, tá? Fica sempre na mesma escala, isso a gente trabalha sempre para facilitar. Bom, ele é um modelo de machine learning, ele também precisa de aprender, muito embora a forma de aprendizagem dele vai ser um cálculo de médias por distância. Mas ele também precisa, galera, de um fit. Certo? E olha que interessante, o fit para ele é o quê? O X que eu acabei de criar aqui, ó, que são os dados das minhas duas variáveis de processo de triagem. Se eu fizer isso, ele obviamente vai aprender, só que eu não vou estar armazenando meu objeto, né? A minha classe aqui instanciada com todos os parâmetros atualizados, mas eu preciso de salvar ele. Então, k-means recebe esse cara. Beleza. Esse foi o processo de fitting, de aprendizagem do modelo não supervisionado. Agora a gente corre atrás do prejuízo, tá, galera? Porque ele já entendeu, já criou as distâncias, já agrupou, agora é a gente que tem que entender o que ele fez. A primeira coisa é saber que ele tem uma variável interna, né, chamado labels, que são os rótulos que ele deu para cada um dos dados do meu dataset. Se eu puxar aqui, pessoal, olha que interessante. Esse primeiro vinho aqui, ó, ele deu rótulo 2. Esse segundo vinho aqui, ele deu rótulo 4. O terceiro também, e assim sucessivamente. Tá, mas o que isso diz? A gente agora precisa de colar, né, de colocar esses labels aqui, porque agora eles passam a fazer parte do nosso processo de qualidade também. Só para a gente criar, e isso é muito simples, né? A gente pode vir aqui em dataset, a gente pode criar uma coluna chamada grupo, aqui, que vai receber esses labels. Como a forma de funcionamento do Pandas, pessoal, é imutável, ele não altera a ordem das colunas, o que daria muito ruim para a gente, né? Se a gente alterasse a ordem das colunas. Então, nesse caso, quando a gente cola os labels, ele possui a mesma ordem. Ou seja, tá vendo aqui no grupo? É respectivamente aos dados que ele usou para ser treinado. E aqui nós já temos, ao lado da qualidade, olha que legal, nós temos o processo de triagem que a gente acabou de criar. Vamos visualizar para ficar mais fácil, e é aqui que vem o grande ganho, né? Vou dar um import no Seaborn, que é uma ferramentazinha de visualização, igual eu falei, bem tranquila. E vou jogar aqui o scatterplot, que é o gráfico de dispersão. Vou explicar. O scatterplot, ele vai fazer exatamente este comportamento aqui, ó. Só que como os nossos dados estão agrupados, dessa vez não por qualidade, e sim por um padrão de álcool e sulfito, a gente consegue criar visualizações bem interessantes de como ele classificou, e isso pode ajudar na decisão. Beleza? Em outras palavras, eu estou querendo criar um gráfico de dispersão, usando as variáveis que eu usei no meu modelo para ser treinado, a partir do conjunto de dados do meu dado original, que é esse dataset. O que é esse rio, galera? É o realce que eu quero dar para as cores dos dados. E eu quero pelo grupo que ele criou. Palette paired, lembrando, é para ele colocar cores bem diferentes e permitir uma capacidade muito mais fácil de comparação visual. Ó, vou rodar. Beleza, olha que padrãozinho interessante. De 0 a 9 nós temos 10 grupos.
E desses 10 grupos, pelas variáveis triadas aqui de álcool e sulfato, nós temos bem delimitados comportamentos para serem usados na esteira. E olha que legal, pessoal. A gente poderia, então, pensar em esteiras que peguem de 0, 0, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, por exemplo. E aí, de acordo com as características, eles seguem via triagem para setores especializados na análise de qualidade voltada do vinho, né? Pela quantidade de álcool. E se for um caso muito específico, por exemplo, esse caso 0, né, que tende a ser polêmico porque a quantidade de álcool dele é alta, então pode ser um vinho de boa qualidade ou de ruim. Aqui é o caso do enólogo entrar e fazer uma degustação. Olha como a gente desengargala o processo. Em vez de todo mundo trabalhar assim, tudo, toda hora, todo o tempo, todo mundo, a gente cria pontos de importância. Ou seja, vamos acionar só a galera especializada aqui, porque o resto, a qualidade já está mantida. É uma boa quantidade de álcool. Tende a ter qualidade alta. Joga no preditivo, né? Passa os vinhos daqui para lá, joga no preditivo. Passou de 6, manda despacho, né? Caiu embaixo, outra zona de verificação. Então, a gente está estruturando um processo de qualidade, ou reestruturando um processo que era manual com base em dados. É isso que as empresas hoje acabam comprando muito de interesse, que é o data-driven. A gente está tomando todas as decisões a partir de análise de dados e de modelos. E aí, pessoal, a gente já tem uma bela de uma... Acabou o nosso trabalho? Ele só está começando, porque agora vem a parte mais bacana, que é o storytelling, a recomendação, o seu relatório, né, a sua entrega, é a ideia de você estar lá e mostrar o que você fez ali pela proposta que você colocou, tá? Então, lembrando dos desafios, eram esses. Fizemos o nosso hands-on, nós temos as entregas do cientista de dados, as entregas de vocês. Pessoal, primeira que vai deixar o empresário feliz e triste ao mesmo tempo. A média de qualidade dos vinhos não era esperada pelo setor de qualidade. Precisamos rever o processo porque se achava que a qualidade média era uma e na verdade ela era outra via teste de hipótese, e a gente vai ter que repensar como que a gente vai fazer essa mudança de qualidade, tá? Isso fica para a empresa. Agora a gente está recomendando a criação de uma triagem baseada no teor alcoólico e nos sulfatos, porque ele permite um escoamento melhor e uma melhor priorização para os vinhos que de fato podem ser críticos. Usando o dashboard, e aí a gente pode colocar Power BIzão, hein? Power BIzão da vida, pluga os dados, cria relatórios de acompanhamento, por exemplo, das amostras que estão sendo triadas, né, da fase descritiva. É colocar o painel agora, porque com certeza o empreendedor que vai querer os painéis na mesa dele todo dia. E o modelo preditivo, que era uma grande dor da área de qualidade, porque vai desafogar a necessidade de tanto manual, trocamos o achismo pela baseado em dados. Essa foi a nossa entrega, tá? E agora a gente vai caminhar, pessoal, para o papo final. Sei que talvez tenha sido muita informação, espero que vocês estejam gostando. Caramba, o cientista de dados fez tudo isso, ele é o modo God, ele é o cara que tem que entender de tudo um pouco. Na verdade, não, porque a gente tem vertentes que a gente deve atuar, tá? Eu tentei separar, pessoal, isso aqui é meu, assim, isso aqui foi o que eu coloquei com base em coisas que eu já vi, e, claro, muita coisa é comum do perfil. Eu acho assim, vamos dividir por eixos. Então, poxa, cientista de dados tem que saber tudo? Não. O que é importante? Curiosidade. Gostar de trabalhar ali no negócio. Pô, eu gosto da área de mineração, eu gosto da área financeira, eu gosto da área educacional, porque eu vou começar a fazer perguntas relevantes, né? E isso é importante.
A investigação sistemática, galera, é aquilo que a gente aprende na metodologia da pesquisa, no nosso bom e velho escrita de TCC, de artigo na academia, na faculdade. É por isso que a gente via tanto, anteriormente, né, contratação de cientista de dados direto da faculdade. Por quê? Capacidade sistemática é muito alta, ele não vai confiar em achismos. Eu poderia ter comprado a ideia do dono da empresa que a média era 5, mas eu quis validar. E não era. Às vezes a gente prova que o cara está correto, mas às vezes não. E também uma colaboração. Então, é importante saber trabalhar em times heterogêneos, falar diversas linguagens, extrair dados, até via engenharia social. Pô, me ajuda aqui, cara. Ô, eu tô engargalado aqui, ó, amanhã eu te entrego. Pô, mas é um negócio legal aqui, me ajuda aí. Ter esse feeling para você conseguir os dados também é bacana, tá? Essenciais, aí digamos as hard skills, né? Estatística, para você não confiar nos dados, você vai deixar eles dizerem. Programação de modelos, o que seria isso aqui? Linguagem de programação? Sim, porém você não precisa de ter todo um conceito, vou aprender C++, né, que é uma linguagem de fato assim, ampla, poderosa. Programação de modelos já serve, então Python, R, Scala, né, a ideia de, tem outros modelos de MATLAB também, ajuda, porque vem da academia, né, e tem esse grande apelo de programação de modelo, e frameworks de dados, que são vários. Aí depende muito, inclusive, da linguagem que você está adotando. Então, são os hard skills, parte técnica. Aí tem, pessoal, aqui eu vou fazer duas grandes distinções, tá? Você está trabalhando em uma empresa de negócio ou numa empresa tech? O objetivo é a tecnologia pela tecnologia. Google, Amazon, Facebook, Spotify, né, são empresas tech. Empresas de negócio, bancos, financeiras, ideia de comércio, lojas, varejos, isso é negócio. Por que isso é importante? Porque dependendo da área que você se especializa, que você gosta, que você se identifica, você tende, por exemplo, na área de negócio, ter um apelo muito forte à visualização de dados, porque você vai ter que explicar o que os dados dizem, storytelling para você contextualizar as tomadas de decisões, análise de dados muito forte. Então, Power BI, Excelzão, né, a ideia toda de validar ali os dashboards, criar dashboards, é um cientista de dados que faz. Só que ele tem uma pegada muito forte de estar do lado do negócio. E o lado tech, galera, que eu também já vi muita gente gostando. Aí muda o perfil porque você mexe menos com a parte de visualização, storytelling, e passa a construir modelos do zero. Então, por exemplo, no modelo que eu dei de árvore, eu fiz um fit transform, né? Mas não. E se eu quiser que o critério de impureza de seleção das minhas colunas não seja Gini, seja cross entropy? Eu tenho que saber implementar a fórmula de cross entropy para poder o modelo performar do jeito que eu quero. Só que isso é um nível tão alto de apertar o parafuso que as empresas tech usam. Se o modelo de recomendação deles for feito do zero, por exemplo, em C++, em TensorFlow, e conseguir recomendar para ganhar esse 1%, putz, é bilhões. É diferente de 1% de um outro lugar que talvez não vai fazer diferença, você vai gastar muito dinheiro e não vai valer a pena. E aí a gente volta que é muito mais valoroso o entendimento, a interpretação, os dashboards, do que implementar ali um modelo Deep Learning de ultra mega GPT que vai fazer diferença. Então, os techs, e isso eu vejo muita gente errando, tá, galera? Cientista de dados tem que saber TensorFlow se for tech. Porque se for negócio, cara, o Power BI resolve muito problema. Muito mesmo. Ele evita até gastar dinheiro antes de com modelo preditivo se os dados nem existem. Beleza? Isso que eu tenho visto aí ultimamente. E como recomendação, hein, partindo aí para o finalzinho nosso, prática, galera. Prática. Cientista de dados, ele acaba sendo muito um perfil de hands-on, tá? Tem que ter portfólio se tiver interesse aí de pegar essas áreas aí, de assumir inicialmente analista de dados, né? Começa assim. Kaggle, que é toda uma plataforma voltada para você fazer exatamente o que a gente acabou de fazer, exploração de modelos, tem até GPU para você usar e adiantar o trabalho preditivo. GitHub também, para deixar seu portfólio público, tá? Tem que praticar com dados variados, porque você começa a ter feeling desses dados, então, poxa, a distribuição está dessa forma.
Eu lembro de um projeto que quando eu fiz isso, isso. Então a experiência vai contar muito. Quanto mais você errar, mais você praticar com dados diferentes, é melhor. E isso aqui é o que eu tenho visto, tá? Isso aí é uma temperatura bacana. Um modelo somado com a teoria, então, por exemplo, eu só sei árvore de decisão, mas eu sei toda a teoria de como ele gera as partições dessa árvore baseada num grau de pureza ou de impureza ou de estatística. Isso vale mais do que você só saber fazer fit transform. K-means, fit transform. Linear regression, fit transform. Logistic regression, fit transform. O método é o mesmo, mas como funciona por trás desses caras? É melhor que eu só saiba regressão logística, mas saiba toda a teoria, por exemplo, da função logit, né, da função sigmoide que tem por trás dela. Como ela gera as probabilidades das classes. Como ela constrói a senoide lá. E isso vale muito. É isso que é um diferencial, por exemplo, numa entrevista, você saber bem o modelo. E à medida que você vai se sentindo confortável, olha a notícia boa, galera. Putz, então tem que parar e aprender um só? Sim, mas depois o ganho é exponencial, porque você vai sabendo ligar uma coisa na outra. Tá? Isso facilita. E, pessoal, sempre usem interesses para as áreas que vocês se sentem mais cativados. Por exemplo, a aprendizagem por reforço, ela é totalmente diferente das outras duas. Então, se uma pessoa gosta de jogos, está lá no Unity, coloca um agente, treina um agente por reforço para ele tentar sair do labirinto, né? Faz o Pac-Man. É uma área que te incentiva a estar ali. Ah, eu gosto muito da área de reconhecimento facial, né? A ideia de machine learning com visão computacional. Legal, é uma área supervisionada. Então, isso vai te manter por uma área de interesse. E isso vale muito a pena, porque você vai conseguir construir aquilo que você gosta. Portfólio, praticar com dados e entender bem um modelo. Só para condensar aqui, viu, pessoal? Estamos chegando no final. Dúvidas, questionamentos, críticas, podem ficar à vontade.